Vamos lá, então. Ó, ontem nós paramos estava faltando a gente ver a raiz quadrada, tá certo? Nós fizemos até, deixa eu ver aqui minhas anotações. Nós fizemos até a potência, né? Frações com potência. Vimos lá vários exemplos, jogamos aí e pronto. Então, já que a gente vai começar hoje de, no caso aqui, concluindo, né? O assunto de ontem, vou abrir aqui rapidinho aqui o, o Corel aqui para a gente ver a questão de raiz quadrada. Deixa eu só pegar aqui para que a gente já passe para o assunto de hoje, tá? Então, só dando uma lida aqui bem rapidinho. Raiz quadrada. Então, a gente vai ver dois tipos de raiz, né? A raiz quadrada e a raiz cúbica, né? Que, na verdade, existem outras, mas aí a questão é do que o material está pedindo, né? Então, a raiz quadrada em termos simples, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Quando elevamos um número a uma determinada potência, estamos multiplicando esse número por ele mesmo um certo número de vezes. A radiciação, por sua vez, busca descobrir qual número, quando multiplicado por ele mesmo, resulta em um determinado valor. Tá? A raiz quadrada é o tipo mais comum de radiciação e é representada pelo símbolo do vezinho. Tá? Deixa eu pegar aqui para ficar melhor ilustrado. Esse assunto aqui nós vamos passar bem rapidinho porque é coisa mais, né, teórica, tá? Então vamos para cá. Então, raiz quadrada, ela é representada por esse vezinho aí, tá certo? Então, uma raiz a gente diz que ela é quadrada pelo fato, aí já deixa eu pular para cá, para esse outro aqui, porque eu já vou explicando o que está aqui. Então, uma raiz a gente fala que ela é quadrada, por quê? Porque quando ela vem esse vizinho e não tem aqui nenhum número, nenhuma informação, a gente diz que ela é quadrada porque aqui ela está com o seu índice aqui 2, tá? Logicamente que a gente não coloca isso aqui, não é assim? Então, essa é a forma que todo mundo aprendeu aí, tá? Então, além do índice e do vizinho que a gente chama de radical, tá? A gente vai ter um númerozinho aqui que, por exemplo, a gente vai citar aqui o 16, onde a gente fala que esse aqui é o radicando, né? Então, índice, o radical e o radicando, tá bom? Então, uma raiz quadrada ela é dada vamos dizer assim, a gente consegue dizer que a raiz ela é quadrada quando um número ele é multiplicado por ele mesmo, que vai dar o resultado desse radicando, tá certo? Então, nesse exemplo aqui, qual o número que a gente multiplicando por ele mesmo, ele vai dar 16, né? Então, gente, isso aqui para nós que já estamos há algum tempo assim, né? Sem praticar muito isso aqui, a gente vai naquela tentativa e erro, né? E também teria a questão de você entender bem a questão da tabuada, né? Então, quem não aprendeu lá atrás, eu acho que agora também não é nem aprender, né? Quem não teve paciência para ficar fazendo e desfazendo, eu creio que não vai encontrar tempo para buscar isso agora, né? Então, a gente poderia fazer, por exemplo, assim, né? Tentando. Então, poderia pegar aqui 2 vezes 2 é tabuada, dá 4, né? Aí eu poderia fazer 3 vezes 3 vai dar 9, 4 vezes 4, aí a gente encontrou o 16, tá certo? Então,
A raiz quadrada de 16, tá? A gente poderia dizer que é 4, né? Porque 4 vezes 4 vai dar igual a 16, tá certo? Aí, ó, a gente tem outros exemplos. Deixa eu puxar aqui. Isso aqui, gente, vai ser mais teoria mesmo, tá? Porque tem que a gente ficar fazendo aqui com raiz quadrada não. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 49. Quem encontrem aí a raiz quadrada de 49, me diga. Eu vou tirar esse 2 daqui, tá, gente? Que não é necessário. Já é a raiz quadrada de 49. Isso. Quem foi que falou aqui? 7. Deixa eu ver aqui. Aqui para a nossa Dara Ariel. Então, 7. Então, aqui seria 4. Porque 4 vezes 4, né? Então, aqui vai 4. 7. Pronto, vamos ver outra. Só para a gente ir, quem esqueceu, e relembrando aí, tá certo? Vamos ver aqui a de 81. Quem acha aí? 9. Bem, então, de aqui, 9. Opa. E aí, por diante, né, gente? Assim, a gente vai encontrando essas, a raiz quadrada, certo? Creio que aqui nenhuma dúvida aí, tranquilo, né? É mais para a gente deixar aqui registrado, tá? E aí a raiz cúbica, né? Raiz cúbica porque ela é, o índice dela é 3, né? Então, como é que a gente vai encontrar a raiz cúbica, por exemplo, de 8? Então, como é que a gente faz para encontrar a raiz cúbica? É o número multiplicado por ele 3 vezes, que vai dar o número 8, né? Então, a gente vai ver que aqui a raiz cúbica de 8 é 3, né? 3 não, 2. Raiz cúbica que é 3. É 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 vai dar igual a 8, não é assim? Então, aqui a gente diria que é 2, tá? Aí, por exemplo, a raiz cúbica de... Vamos ver se vocês fazem aí. Eu vou dar um tempinho aí, tá? Raiz cúbica de 216. Show? Um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 216. Então, vamos lá, né? Seria no caso o 6, né? Aqui, ó, 6 vezes 6 vezes 6 dá igual a 216, tá certo? Então aqui seria o 6. Tranquilo? Então, ó, essa parte aqui de raiz quadrada e raiz cúbica, vai lá, usa o chat GPT, né? O que vocês puderem de IA, coloca lá, pede, vai lá no Google, joga lá mesmo a tabelinha, tal, entendeu? Isso aqui é questão de tabuada, né? Então, tem muito que a gente está fazendo, ok? Então, tranquilo, gente? Posso passar adiante? Isso aqui foi só para finalizar a última
Calculadora científica também, ou calculadora HP, né? Também tem lá, né? Calculadora HP. Todas as duas vai ter, tá certo? Ah, o bom que Thaisa apareceu. Viu, gente? Thaisa vai dar aula hoje também, viu? Thaisa já tá desenrolada aí, viu? Que eu tô sabendo. Então, vamos lá. Vamos aqui, vamos para cá. Assunto de hoje, então, equação e inequação, tá certo? Ó, a gente vai trabalhar isso aqui, porém, também é uma questão rapidinha, porque a gente não vai ficar aqui fazendo equações, né? Até porque a gente teve disciplinas aí que a gente viu algumas equações. Então, a gente vai falar aqui das propriedades, tudo direitinho, e vamos passando adiante para a gente ganhar tempo, porque daqui a pouco a gente vai começar um monte de exercício. E olhem, isso daqui é uma base para o que a gente vai utilizar aí na frente. Porém, a disciplina de métodos quantitativos, isso aí quem está dizendo sou eu, tá? Não é que seja claramente, não, é o que eu penso. A disciplina de métodos quantitativos, ela vai ligar mais aquela parte lá da gente trabalhar, vamos dizer assim, estatística, né? As informações estatísticas, tá? Então, assim, a gente tem que ter essa noção desses cálculos, porque em algum momento a gente pode precisar. Porém, é aquela velha história. Eu estou fazendo isso aqui porque lá no conteúdo web tem. Porém, se vocês observarem, o conteúdo web para as lives são completamente diferentes, tá? Eu nem peguei no livro ainda para dar uma olhada, porque assim, com certeza o livro também deve estar um pouco diferente, mas geralmente o livro é mais atrelado ao conteúdo web, tá? Então, eu estou indo pelo conteúdo web por causa disso, mas vejam que nas lives tem nada a ver até agora do que a gente trabalhou, tá? Aí eu creio, não abri, eu creio que lá para um pouquinho mais para frente vai começar a essa questão das estatísticas. Pode falar, Thaís, à vontade. Boa noite, gente, tudo bem? Ó, essa observação sua sobre a live, né, eu falei hoje lá no grupo, foi bem pertinente, porque chega um certo ponto do conteúdo web, eu fiquei bem confusa. E hoje aquele professor, assim, eu assisti hoje, né, a live 3, ele explicou de uma forma tão clara que ficou muito mais prático de se fazer, pelo menos essa foi a minha opinião. É isso, é porque a gente, essa disciplina, como eu estou dizendo, o foco dela é estatística. Então, é a gente procurar encontrar, vamos dizer assim, é porque tem alguns termos que eu já também não, eu esqueci, eu acabei esquecendo, mas quando começar a aparecer, eu vou lembrar de como é que funciona tudo direitinho. Mas a gente vai encontrar muitas informações estatísticas, como por exemplo, a gente tem algumas situações que a gente chama de amostragem, amostra, essas coisas. Eu não li nada disso no material ainda não, mas eu sei que vai ter, até porque a disciplina remete a isso, né? Métodos quantitativos. Então, essa parte aqui de puxar para a gente relembrar essas coisas, a gente vai ter que trazer à tona, porque assim, quando começar aqueles cálculos mais grossos, a gente vai ter um certo domínio ali sobre o que a gente vai estar trabalhando, tá bom? Então vamos para cá para a gente poder ir dormir cedo, né? Porque ontem vocês me botaram para dormir quase meia-noite. Mais de meia-noite, na verdade, que eu ainda fui arrumar o vídeo. Nem consegui concluir todo. Mas vamos lá. Então, equações e inequações. Equações e inequações são ferramentas fundamentais da matéria que utilizamos para modelar e resolver diversos tipos de problemas. Embora pareçam semelhantes, possuem características e aplicações distintas. As equações. A definição é uma equação, é uma sentença matemática que expressa. Deixa eu passar aqui para ficar melhor. Ó, a definição de equações, né?
ela é uma equação é uma sentença matemática que expressa uma igualdade entre duas expressões algébricas. Um exemplo de equação seria aí, ó, esse exemplo, 2x mais 5 é igual a 11. Então, a solução, tá? No caso aí, o objetivo ao resolver uma equação é encontrar o valor da incógnita, né? No caso, o x, que toma igualdade, torna a igualdade verdadeira, tá? O grau de uma equação ele é dado pelo maior expoente da incógnita, né? Por exemplo, 2x elevado a 2 mais 3x menos 1. Isso aqui é uma equação de segundo grau, tá? Porque está lá o expoente lá elevado a 2, né? Então, ela vai ser sempre definida por essa situação, tá? Só relembrando, isso aqui vocês já sabem, né? A inequação, qual é a diferença, né, da equação para a inequação? A inequação é uma sentença matemática que expressa uma desigualdade entre duas expressões algébricas, tá? Um exemplo aí, ó, seria o 2x mais 5, no caso aí, ó, maior que 11, né? Então, a solução aí seria o que? Ao resolver uma inequação, encontramos um conjunto de valores para a incógnita que satisfazem a igualdade, né? Então, a gente vai ter o ponto principal aí é o jogo de sinais, tá? E aí a gente acaba utilizando ó, o maior, o menor, o maior igual, menor igual, igual, né? E assim por diante, tá certo? Essa, na verdade, é a principal diferença aí da equação para inequação, tá? Então, a diferença aí entre equações e inequações, a gente acabou de falar, está no jogo de sinais, né? E aí a questão da representação gráfica, ponto numa reta numérica, intervalo na reta numérica, tá? Então, aqui, ó, equações exponenciais, tá? A incógnita aí no expoente, né? Então, uma equação exponencial é um tipo especial de equação matemática onde a incógnita, a variável que queremos descobrir, aparece no expoente de uma potência. Em outras palavras, é uma equação em que a variável está elevada a alguma coisa, tá? Então, exemplo ali, ó, para quem gosta do chapeuzinho, né? A calculadora do chapeuzinho vai ser muito usada pelo jeito. Então, ali a gente tem o 2 elevado a x, que dá igual a 8, tá? O objetivo seria igualar as bases das potências para encontrar o valor da incógnita, né? Então, os passos seriam identificar a base, igualar as bases, igualar os expoentes e resolver a equação, né? Simples assim. Aí um exemplo aí a gente pode dar o 2 elevado a x igual a 8, né? O que é que a gente poderia fazer aqui? O 8 pode ser escrito como 2 elevado a 3, então nós teríamos 2 elevado a x, que é igual a 2 elevado a 3, né? Com as bases são iguais, os expoentes também, né? Então, x é igual a 3, ok? Passando adiante. Aí a gente chega no camaradazinho que é bom, desvendando os logaritmos, né? Então, o logaritmo, o que são os logaritmos? Em termos simples, o logaritmo é uma operação matemática que nos permite encontrar o expoente ao qual uma base precisa ser elevada para resultar em um determinado número. É como se fosse a operação inversa da potenciação, né? Na verdade. A definição. Exemplo, seja A e B números reais positivos com diferentes de 1, tá? Com A diferente de 1, na verdade, chamamos de logaritmo de B na base A e representamos por log A
B, né? O expoente x ao qual deve ser elevado para obter B. Nós vamos ver isso aqui, tá, gente? A gente tá só puxando aqui para a gente ver isso aqui, tá? Então, os elementos do logaritmo, né? A gente tem a base, o número A é a base de logaritmo, exemplo aqui, ó. A base é aqui, ó, esse Azinho pequeno. O número B, engraçado a gente está falando número B, né? Mas o B, na verdade, tem que é a variável. O B é o logaritmando, tá? E o logaritmo é o número x, é o x, na verdade, né? É o logaritmo de B na base A, tá certo? Então, tá aqui o exemplo. Vamos fazer alguns exemplos para a gente verificar como é que iremos fazer isto, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, tá aqui as representações gráficas que a gente falou lá, tá certo? Ponto na reta e tal, pronto. Equações exponenciais, como resolver. E vamos para algumas aplicações práticas, né? Vamos para cá. Vamos ver se a gente consegue resolver. Estava torcendo para a Thaisa vir, porque ela vai resolver isso aqui agora. Vou colocar um aqui para ela resolver, tá certo? Vamos lá. Então, primeiro, vamos falar aqui, né, na prática, né, que a gente viu, agora aqui a gente viu logaritmo, mas a gente vai voltar um pouquinho que a gente começou por equação. Então, vamos lá. Mostrar aqui só exemplos simples, tá, gente? Para que a gente compreenda aqui o que a gente estava falando. Deixa eu ver aqui um exemplo de uma equação aqui que a gente possa trabalhar. Então, um exemplo aqui de uma equação seria esta daqui, ó. X mais 5 seria igual a 12, tá? Então, aqui, certeza que todo mundo vai saber resolver isso aqui, né? Então, aqui uma equação, aonde a gente tem que fazer o quê? A gente tem que encontrar o valor de x, né? E aí, o que é que a gente faz? A gente inverte a operação, né? A gente vai pegar aqui, ó. Deixa eu botar assim, fica melhor. Então, x mais 5 é igual a 12. Então, isso quer dizer que 12, ó, 12 menos 5. Então, vocês entenderam. Vou botar para cá. Deixa eu botar aqui o sinal de igual. E aqui x. Então, quer dizer que, ó, x mais 5 é igual a 12. Quer dizer que x é igual a 12 menos 5. Certo? Feito isso, a gente vai encontrar aqui o valor de x, que é 12 menos 5, vai dar igual a 7. Ok? Isso aqui é equaçãozinha simples, tá certo? Só para que a gente tenha uma base aqui do que a gente estava falando, tudo bem? E aí vocês já conhecem, né? Já sabem que vai a equação que ela vai aumentando e tendo as suas, né? Tem a equação do primeiro grau, segundo grau e aí por diante, tá certo? Aí falando para vocês sobre a questão da equação aqui. E uma inequação, né? Já que a gente viu uma equação, vamos ver uma inequação. E aí eu vou botar um exemplo aqui para vocês assim, ó. Que x mais 5 é maior que 12, tá? Vamos usar esse mesmo aqui para facilitar para a gente. Então, x mais 5, ó, o sinalzinho, tá certo? E aí eu digo aqui que no caso x
A gente vai isolar e vai fazer o quê? A gente vai utilizar jogo de sinal também, tá certo? Só que aí aqui a gente está encontrando um outro tipo de expressão, né? Aonde ao invés de ser igual, x mais 5 vai ser maior, né? No caso o x vai ser maior que 12 menos 5. Usa-se a mesma regra, tá certo? Então, veja só, x mais 5 é igual, maior que 12. Então, 12 menos 5 é igual a 7. Aí, gente, o que é que acontece aqui? A gente encontrou que x, para ser, né, maior que 12, ele tem que ser maior que 7, tá certo? E aí 7,1 já vale, né? Tá certo? Nesta expressão. Ok? Vamos aqui agora, vamos ver um outro exemplozinho de inequação para a gente fechar aqui. Exemplo, x mais 6 vai ser maior que 15. Tá? Então, aqui, x mais 6 maior que 15, então isso quer dizer que x vai ser 15 menos 6, né? Onde 6 estava positivo, passa negativo. Então, isso quer dizer que x vai ser maior que 9, tá? Quando a gente faz assim, a gente poderia aqui bater o olho aqui e já sair dizendo aqui, tá certo? Mas por que que a gente tem que fazer? Porque quando a gente fala que x é maior que 7, é isso que eu estou dizendo, esse exemplo. 7 mais qualquer coisa aqui já está valendo, tá certo? Então, quando a gente vê números naturais assim, é tranquilo, mas só que quando a gente está trabalhando ali uma situação extrema, principalmente a gente que vai trabalhar com muitas vírgulas após, né? O zero, então as casas decimais contam, né? Que a gente já viu, tá certo? Então, aqui eu vou apagar aqui, tá certo? Pessoal, até aí tranquilo. Equação e inequação. Agora vamos aqui para equação exponencial, tá? Então, um exemplo de equação exponencial seria aqui, ó. 2, deixa eu fazer o x aqui fora. 2 elevado a x é igual. Então, 2 elevado a x é igual a 32. Então, quanto seria isso aqui, tá? 2 elevado a x é igual a 32. Alguém saberia resolver essa daqui? Não? Então, vamos para cá. Então, aqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o MMC, tá certo? Para encontrar aqui esse resultado, né? Então, a gente vai fazer isso aqui. Eu vou ter que encontrar o MMC de 32. Então, a gente faz 32. Se alguém aí souber alguma outra forma, fala aí, tá? 32. Então, vamos fazer, ó. 32 dividido para 2. Então, 32 para 2
16. Não é isso? Aí 16 para 2. 8. 8 para 2 daria 4. E 4 para 2 que vai dar 1. Certo? Não, 4 para Faltou 2, 2. 2. É porque eu quero adiantar o processo. 2. Bem. Então 2 e 2 para 2. Agora sim. Dá 1. Pronto. Tá? Então, aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, e vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso daqui quer dizer que a representação disso daqui seria o quê? 2 elevado a 5, certo? Por que que a gente tem que fazer isso? Porque a gente tem que deixar todo mundo aqui na mesma base, tá certo? Então, a gente fizemos o MMC por causa disso, tá? Então, agora eu posso representar essa equação aqui da seguinte forma. Eu posso dizer que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5. Porque 2 elevado a 5, ele é quanto? 32. Não é assim? Tá aí tranquilo? Aí, o que é que a gente vai fazer agora? Tô com a base igual? Tô. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó. Corta aqui e corta aqui. Certo? Então, feito isso, deixa aqui as respostinhas aqui vermelho. Feito isso, então agora eu tenho que x é igual a 5. Tá certo? Tranquilo aí? Deu para assimilar? Tá, aí vamos dar uma complicada aqui um pouquinho mais nisso aqui. Eu vou deixar esses numerais aqui para a gente trabalhar, o MMC. Deixa eu só tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos fazer agora aqui um exemplo assim, ó. Aonde aqui seja 3. Só que aí eu vou ter aqui o meu expoente dessa forma. Meu expoente ele tem ali uma incógnita no expoente, tá certo? E aí isso daqui vai dar aqui, ó, vai dar 81, certo? Então eu tenho 3 elevado a 2x que dá igual a 81, tá certo? Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar aqui agora e vou botar o 81 para encontrar o MMC. E aí eu vou fazer 81 por 3. Isso aqui vai dar quanto? 81 por 3 vai dar 27, né? Então, deixa eu botar aqui 27. 27. 27 por 3 vai dar quanto? Dá 9. 9 por 3
9 por 3. Não, agora deu 3, né? E agora 3 por 3, que vai dar 1. E esse camarada aqui, ele sai daqui, tá? Então vai ficar assim, ok? Aí o que acontece? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então isso quer dizer que 81 é a mesma coisa de 3 elevado a 2 vezes 4. 3 elevado a 4. Não é assim? Não, o x é o valor de 4, não? E o 2, que é 2x? Não, mas sim, tá, mas você já está indo lá. Mas aqui, então 3 elevado a 4, né? Mas peraí, com calma. Aí o que é que a gente vai fazer? Encontrou aqui, certinho. Aí vamos vir para cá. E agora a gente vai fazer o quê? A gente encontrou que 3 elevado a 4. Aqui vai ser igual a 3 elevado a 4. Ó, 3 elevado a 4. Então, 3 elevado a 2x é a mesma coisa que 3 elevado a 4, tá certo? Aí, o que vamos fazer? Vamos remover as bases, né? São iguais. Quando eu disse, calma, viu, Diane, né? Tá certo, mas só que assim, é porque, para o pessoal entender, viu? Porque para não ir direto lá e, né? Aí dá o susto. Tranquilo. Dá o susto no povo. Então vamos lá. Então a gente encontrou o MMC, encontrou que 3 elevado a 4 é a mesma coisa que 81. Então 3 elevado a 2x é a mesma coisa que 3, que é igual a 3 elevado a 4. Tiramos as bases, aí agora vai ficar o quê? Vai ficar isso aqui. Então 2x, opa, 2x é igual a 4, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar agora, vai passar o 2, né? Ele vai passar para cá, subtraindo, né? Que ele tá aqui, ó, 2x, né? Assim. Vai, peraí, que aqui já é, sim. Não é isso? Se eu tiver errado, me corrijam aí, tá? Então, x vai ser igual, isso aqui. Então, x é igual a 4 elevado a 2, não é assim? Elevado não. 4 dividido por 2, não é assim? Sobre 2. Tá certinho? Que aqui vai dar um resultado de 2. Então, x é igual a 2. Ok? Que 2 vezes 2 vai dar igual a 4. Não é isso? Pronto. Ficaram calados, então é, né? Vou passar adiante, tá, gente? Vamos para... Então, aqui a gente encerra a equação, tá certo? Então, 2x é igual a 4, x é igual a 2, tá? Ó, agora, gente, a gente vai trabalhar logaritmo, tá? Então, logaritmo, a gente vai escrever aqui assim, log, fala, Thaisa, pode falar?
Até acho que teve uma moça que comentou sobre logaritmo lá no grupo, não me lembro quem. Eu Sim. também tenho dúvida. Para que a gente usa isso afinal? Porque o quê? Por que a gente usa isso afinal? Na Por exemplo, verdade, na verdade é que o logaritmo, ele é, ah, assim, quando a gente, é meio que é uma inversão do expoente, entendeu? É meio que seja isso. Então, assim, sabe a questão que a matemática tem de você fazer o cálculo e depois para você verificar se o cálculo está correto, você não tem a operação inversa? Sempre, é assim? Então, é meio que isso. Aí, o que acontece? O logaritmo, se você olhar as propriedades dele, se parecem até com a o que a gente acabou de ver, entendeu? A questão dos expoentes, tá? Então é como se a gente tivesse a incógnita e a gente tentasse encontrar ela. Você vai ver aqui quando a gente montar aqui a propriedade dela aqui, aí você vai ver que tem algumas coisas aqui bem a ver, tá certo? Ó, deixa eu montar aqui o A, então log A, que é a base, e o B, que vai aqui em cima. Fazer aqui direitinho, estou tentando fazer a representação mais ou menos. Eu acho que é isso, né? Só que aqui um B. Ó, aí para a gente entender aqui a representação, tá certo? Então, sim, aí vem aqui o x, que é justamente o que então, log de A de B na base A é igual a x. Certo? A representação é assim. Aonde x é o logaritmo, tá certo? A é a base e B é o logaritmando, né? Que a gente chama, tá? Então, assim, existem algumas condições para o logaritmo. B tem que ser maior que zero, senão não existe, tá? B tem que ser maior que zero, senão existe logaritmo. A tem que ser maior que zero, ou seja, a base tem que ser maior que zero. E também o A tem que ser diferente de um, tá certo? Porque se a gente for fazer os cálculos com essas informações, ele dá um resultado errado. Não existe, tá certo? Então, assim, ó, só para vocês terem uma ideia. Aí eu vou fazer a representação aqui de um logaritmo aqui, tá? Eu vou deixar aqui o logaritmo, e vamos ver se encaixa aí o que a Thaisa perguntou, tá? Então, a gente trabalhou agorinha uma... deixa eu ver aqui o nome, que eu esqueço rápido das coisas. A gente trabalhou uma equação exponencial, tá certo? Então, isso aí que você me perguntou, o que seria um logaritmo? O logaritmo, na verdade, ele é o inverso da equação exponencial, certo? Então, como é que a gente vai entender que é isso? É só prestar atenção agora nesse exemplo. A gente acabou de fazer um exercício onde a gente usou uma equação exponencial onde 2x era igual a 32. Não foi assim? Deixa eu escrever ela aqui de novo. Ó, a gente fez assim. 2x era igual a 32. Tá certo? Então, deixa eu escrever aqui. Deixa eu quebrar. Pronto. Foi assim. Não foi isso que a gente fez? E a gente encontrou o resultado que foi igual a 5. Certo? Aí, ó, eu vou escrever um logaritmo dessa equação exponencial, tá certo?
Então ele ficaria o quê? O logaritmo ele seria 2 na base. Eu teria aqui 2 na base. Eu teria 32 aqui, que seria o nosso... Deixa eu ver os nomes para falar direitinho para vocês. 32 que seria o nosso logaritmado, tá? Seria 32. Afastar aqui. Que fica maior. Tá? E que seria igual a x aqui, ó. Entendeu? Então, olha só. Isso daqui é a mesma coisa disso aqui, ó. Tá vendo? Só que é a situação inversa, tá certo? Aí o que é que acontece aqui, ó? Como é que eu poderia encontrar... Eu não tenho isso aqui, tá, gente? Eu não teria isso aqui. Eu estou mostrando aqui para vocês antes. O logaritmo ele é dado assim, tá certo? Aqui eu tenho a função, né? E aqui eu tenho o logaritmo. O logaritmo é isso. Aí quando o logaritmo é dado assim, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai construir essa equação aqui, tá certo? E aí como é que a gente constrói essa equação? Eu vou pegar aqui, ó, 2, tá certo? 2, que é a base. Então, esse 2 ele vai vir aqui para baixo, certo? Aí, talvez seja lá a questão lá do coração que a Thaís falou, que a professora fez. Mas também tem um pessoal que costuma usar o seguinte, chamar um tal de um caracol aqui, ó. É como se fizesse assim, ó. Entendeu? Como se fizesse desenho, um caracol. Mas eu vou fazer assim, vou fazer direto. Então, a base 2 viria para cá, tá certo? Ó, tá aqui a base, vermelhinho. Aí eu tenho o meu, que tá na outra folha aqui, peraí. Eu tenho o meu logaritmo, tá aqui. E aí eu tenho o meu logaritmando que está aqui, certo? Então, essa aqui se tornou aquela mesma representação, tá certo? Então, a gente costuma falar assim, o log de 32 na base 2, quanto é? Tá certo? E aí, ó, x, justamente o resultado do logaritmo é justamente a qual a equação está elevada, entendeu? Então, ele quer saber qual é o log dele, dessa forma aqui. A base sempre é o valor aqui, e o 32 é sempre o valor já que a gente tem aqui. E o log ele quer encontrar o expoente. Tá certo? Aí aqui eu não preciso fazer novamente aquele cálculo, né? Que aí a gente vai saber que o log de 32 na base 2 é igual a 5. Eu preciso fazer ou não? Tá tranquilo aí, deu para compreender. Eu trouxe uma mesma equação ali que é para que justamente o efeito aqui, gente, não é a gente fazer o logaritmo em si, é entender o logaritmo, tá certo? O cálculo, mais ou menos, tem que saber, né? Ou saber, ou então faz o seguinte, né? Vai lá e bota lá os logaritmos para ir resolvendo, vai lá no chat GPT, coloca um logaritmo, um exemplo de logaritmo, coloca a resolução, tudo, vai olhando que você vai começando a analisar, tá certo? Então, tranquilo aí? Lembrando daquelas situações, né, que o logaritmo ele não pode ser a base, né? A base do logaritmo, ela tem que ser maior, a base, né, que é o azinho, tem que ser maior que zero e diferente de um. E o b, que é o nosso logaritmando, ele tem que ser maior que um, tá certo? Aí vamos para cá, vamos fazer um outro exemplo aqui. Eu tenho um log de eu tenho um log de 243. Vou fazer um negócio pequeno e um outro, né? Que é pra gente sair daqui com o juízo perturbado. Gente, é impressão minha, mas no instante a hora tá passando, hein? Caramba, já é 9h30.
Então, 243 na base 3, certo? Aí, como é que a gente pode resolver isso daqui? Então, usando esse mesmo exemplo aqui, tá? Vou deixar isso aqui de lado, que é para vocês terem ideia. Então, como eu falei, a gente vai seguir aqui de baixo para cima, ó, de baixo para cima, tá? Então, passando aqui, ó, certo? Então, vamos lá. Então, aqui seria 3, olha só, começou aqui por baixo, vai fazendo aqui, ó, certo? 3, aí, expoente, x, ó, expoente, e aqui é igual a 243, certo? Tranquilo? Dúvida como montar a equação? Sempre da base para cima. Então, base elevado resultado. Base elevado resultado. Tá ok? Dúvida, gente? Tá. Então, ó, deu 243. Aí o que é que eu tenho que fazer aqui agora, pessoal? Eu tenho que encontrar o MMC. Não é isso? Então, nosso MMC aqui de 243 vai ser como? Não está elevado aqui, ó, a 3, né? Não, tá, não é a 3 a nossa basezinha aqui, ó. Então, vamos por 3, né? Então, 243 dividido para 3, alguém já fez aí? 81. Aí vocês veem, ó, que tudo é questão de prática, gente. Sabe aquele povo que fica respondendo tudo de cabeça? É porque se você gostar disso daqui e ficar fazendo direto, aí chegou no número que você já viu não sei quantas vezes, aí você já sabe de cor. É como eu estou dizendo, eu não tenho costume de estar fazendo esses cálculos aqui não. Apesar de muitas vezes precisar, mas eu vou mais prático. Aí a gente acabou que fez ainda há pouco, ó, 81 para 3, né? Então vamos cá, 81 para 3, aí aqui é 27. Aí 27 para 3, 9. Aí fica uma coisa repetitiva. É por isso que a pessoa diz assim: ah, é muito inteligente. Mas é, né? Tudo é prática, tudo é prática. Até andar de bicicleta, se você não tiver prática, você cai, né? Então, 3, ó. E agora, aí, vê só. O que é que acontece aqui então? A gente vai ter, ó, 3, né? Quantas vezes? Uma, 2, 3, 4, 5. Então, 3 elevado a 5. Então, aqui já é a equação exponencial, né? Então, a gente encontrou 3 elevado a 5, tá certo? Então, isto quer dizer que 3x é a mesma coisa que 3 elevado a 5. Então, feito isso, agora eu posso fazer o quê? Tirar, simplificar, né? Eu posso simplificar. E aí eu vou ter que x é igual a 5, certo? O grande problema aqui da questão da matemática para a gente é porque sempre tem algo a mais, né? Sempre tem um algo a mais, sempre tem um algo a mais. Então, mas tá aí, logaritmo seria isso, tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa? O 3 some no final, ele me perguntou. O 3 aqui, no caso aqui, os 3 aqui, é porque é o seguinte, qual é o x da questão aqui? Nós temos que colocar tudo na base igual. Quando a gente coloca na mesma base aqui, ó,
aí a gente pode simplificar para tirar. Por isso que a gente faz o MMC, que é para poder fazer o quê? Aqui não é 243? 243 é a mesma coisa que 3 elevado a 5. Porém, aqui ó, tem um 3 elevado a x. E eu não posso trabalhar com as bases diferentes. Tá vendo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar isso daqui numa situação igual, que é para poder simplificar e encontrar o resultado de x. Entendeu? Por isso que a gente faz isso. Não é só que o 3 some, é porque a gente tem que fazer isso para deixar as informações iguais. Entendeu? Gente, alguma pergunta? Tá, então eu vou mostrar para vocês aqui as situações do que não pode, tá certo? Para que a gente possa encerrar o logaritmo, tá? Já que a gente está aqui, então vamos fazer, né? Então, exemplo, se eu tivesse aqui um logaritmo que fosse ó, 27 na base menos 3. A gente pode fazer isso aqui? Se eu estou perguntando, né, já estou dando a deixa de que não pode, né? Aí não pode por quê? Porque a base, ela não pode ser, ela tem que ser, na verdade, maior que zero, não é maior que zero, é menos 3, então não pode, e tem que ser diferente de um, tá certo? Então não pode por isso. Mas aí por que que não pode, né? Que história é essa que não pode e tal, e vamos ficar naquela por que que não pode. Então vamos lá. Se eu tivesse que fazer aqui esse cálculo ficaria assim, ó. Eu teria que pegar aqui, eu colocar aqui menos 3, lembrando, ó, seguindo aqui, tá? Menos 3 elevado a x, aí como é negativo, a gente tem que fazer o que aqui, gente? Eu vou colocar aqui entre sim, didaticamente. Então aqui seria o que? 27, certo? Então, sendo isso, o que é que iria acontecer aqui? Ah, eu não consigo efetuar o cálculo, né? Assim, eu não tenho como. A única coisa aqui que eu poderia fazer aqui é o seguinte, ó. Por que que eu não consigo fazer o cálculo? Porque eu vou encontrar que 3 eu vou fazer o MMC de 27, né? Assim, a gente vai seguindo. E o MMC de 27 ele vai ser o quê? 3 sobre 3. Eu não encontrei o 3 sobre 3? Beleza. Aí como é que eu faço aqui para cortar aqui, ó? Esses números não são iguais. Concorda comigo? Eu não corto aqui quando eu não tenho que deixar aqui a base aqui na igualdade. E aí o que acontece? 3 é diferente de menos 3, então não consigo cortar para simplificar. Entendeu? Por isso que é falado que não pode ser menor que zero, né? E diferente, e tem que ser diferente de um, tá certo? É por causa disso. Porque nunca que eu vou, quando eu começar o cálculo aqui, nunca vai me dar um valor positivo. Ele sempre vai me dar um valor negativo, por mais que eles sejam iguais. Mas vai me dar um valor negativo. Então, menos 3 é diferente de 3, tá certo? Só explicando para vocês o porquê disso. Um outro exemplo aqui, ó. Um log sendo 5 e aqui a base sendo zero. Pode? Lá está sendo dito que não, não é assim? Mas por que o não? Então vamos calcular aqui. O log de 5, então aqui vai ser zero, não é assim? Zero elevado a x, que vai dar 5, certo? Aí qual é a regra que se encaixa aqui? É que
a base não pode ser, a base tem que ser maior que zero, e agora ela está sendo zero, né? Então, o que é que vai acontecer? Eu não vou nem conseguir aqui encontrar, no caso aqui eu conseguiria encontrar o MMC, que seria 5 mesmo, né? Então, só que aí é o seguinte, ó, como é que eu faço aqui? Não tem base, né? Zero e 5 são diferentes, tá certo? Então, por isso que não pode, que sempre vai ser zero. E zero não vai ser igual a nenhum outro número ali, tá certo? Aí vamos para outro exemplo. Ó, o log aqui sendo 3 e aqui sendo 1. Onde a gente fala que nesse exemplo aqui tem que ser diferente de 1, não é assim? Então vamos lá, ó. Aqui vai ser 1, aqui vai ser x e aqui vai ser 3, certo? Aí como é que eu faço aqui também? Não posso, né? Porque 1 elevado a x vai ser sempre ele mesmo. Aí o que acontece, ó? A tem que ser diferente de 1, tá certo? Então aqui a base tem que ser diferente de 1. Vocês estão entendendo aí o que é que eu estou falando ou tô enchendo linguiça? 4 aqui, ó. Já 4, vamos botar aqui menos 4. Menos 4 já é o logaritmando, tá? Base 2. E aí entra na regra que o logaritmando ele não pode ser, que no caso é o b, né? Ele não pode ser maior que menor que zero, né? Na verdade, ele tem que ser maior que zero, né? E aí, como é que ficaria aqui essa equação? Ó? 2x, 2 elevado a x, e aqui menos 4. Eu posso fazer o cálculo? Posso. Eu vou encontrar que isso aqui ele é igual a isso aqui. A menos 2, a menos 2, 2x, tá? Tá, menos 2 elevado a 2. Feito lá o MMC, né, gente? Eu vou encontrar isso. Mas agora deu aquela mesma situação lá do início, só que o contrário, né? Quem está dando aqui agora o negativo aqui é o outro lado, ó, tá vendo? Então também não é igual, ó, tá? E aí por causa disso a gente não pode fazer, tá certo?